Eu nunca pensei que uma manhã comum de terça-feira mudaria completamente o rumo da minha vida. Meu nome é Heloísa, tenho 24 anos, e até poucos meses atrás, eu era apenas mais uma garçonete correndo entre as mesas do restaurante Tempero Mineiro, aqui em Belo Horizonte. Sabe aquelas histórias que parecem filme, onde a mocinha pobre se casa com o bilionário? Pois é, eu achava que isso só existia na televisão, até que aconteceu comigo. E olha, gente, o que eu vivi foi muito além de qualquer novela que vocês já assistiram. Era uma terça-feira normal de março, quando eu estava limpando as mesas depois do almoço. O movimento estava fraco, como sempre ficava naquele horário da tarde, e eu aproveitava para organizar tudo para o jantar. O restaurante onde eu trabalhava não era nada luxuoso, sabe? Era um daqueles lugares simples, com toalhas de mesa xadrez e o cheiro de tempero caseiro no ar. Eu trabalhava lá há 3 anos, desde que minha mãe descobriu o câncer, e eu tive que largar os estudos para conseguir dinheiro para o tratamento dela. Naquele dia eu estava pensando em como ia fazer para pagar a consulta do oncologista da semana seguinte, quando meu chefe, o seu Antônio, me chamou no escritório dele. Pelo tom da voz, eu já sabia que não era coisa boa. O seu Antônio era um homem bom. Sempre me ajudou quando eu precisei faltar por causa da minha mãe. Mas naquele dia ele estava com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Parecia que tinha envelhecido 10 anos de uma hora para outra. Quando eu entrei na salinha apertada que servia de escritório, ele estava sentado atrás da mesa cheia de papéis bagunçados, com a cabeça entre as mãos. Eu fiquei parada na porta, sem saber se entrava ou se saía. Foi quando ele levantou o olhar para mim e eu vi que os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado. O seu Antônio era um homem forte, trabalhador, nunca demonstrava fraqueza na frente dos funcionários. Ver ele daquele jeito me deixou com o coração apertado. Ele me pediu para sentar e começou a falar sobre a situação financeira do restaurante. Disse que não estava conseguindo pagar os fornecedores, que o movimento tinha caído muito depois da pandemia, que os impostos estavam atrasados. Eu já sabia que as coisas não estavam fáceis. Todos nós, funcionários, sabíamos, mas não imaginava que estava tão grave assim. Ele falou que provavelmente teria que fechar o restaurante nas próximas semanas e demitir todo mundo. Meu coração despencou. Não era só o meu emprego que estava em jogo, eram os empregos da Dona Maria da cozinha, do Joaquim que lavava os pratos, da Carla que me ajudava no salão. Todos nós dependíamos daquele trabalho para sobreviver. E no meu caso, era ainda mais desesperador porque, sem o salário, eu não conseguiria pagar o tratamento da minha mãe. Ela estava na fase mais crítica da quimioterapia. Não podia parar os medicamentos de jeito nenhum. Foi quando o seu Antônio falou uma coisa que mudou tudo. Ele disse que talvez tivesse uma solução, mas que era algo muito maluco, que ele nem sabia se podia me propor aquilo. Eu disse que ele falasse logo, que qualquer coisa era melhor do que ver o restaurante fechar. Ele respirou fundo, olhou para mim com uma expressão estranha e começou a contar uma história que parecia coisa de outro mundo. Aparentemente, um empresário muito rico tinha procurado ele alguns dias antes. Não era qualquer empresário, era Romeu Castanheira, dono de várias mineradoras aqui em Minas. Um homem que aparecia direto nos jornais. O seu Antônio disse que no começo achou que fosse pegadinha, que um cara daquele nível nunca pisaria num restaurante simples como o nosso. Mas não era pegadinha, não. O Romeu tinha vindo com uma proposta bizarra. O filho dele, Raimundo Castanheira, precisava se casar. Não por amor, não por escolha própria, mas por necessidade de negócios. Parece que ele estava tentando fechar uns contratos internacionais gigantes, e os investidores estrangeiros só faziam negócio com homens casados, que passassem uma imagem de estabilidade e responsabilidade. O problema é que o Raimundo era conhecido por ser um mulherengo. Tinha fama de trocar de namorada como quem troca de roupa. Nenhuma mulher do círculo social dele topava um casamento de fachada. Foi aí que o seu Antônio entrou na história. O Romeu queria uma moça simples, trabalhadora, que não fosse interesseira e que topasse um casamento por contrato. Em troca, ele pagaria uma quantia que resolveria todos os problemas financeiros do restaurante e ainda sobraria muito dinheiro. O seu Antônio falou que imediatamente pensou em mim, porque sabia da minha situação com a minha mãe e conhecia meu caráter. Quando ele terminou de falar, eu fiquei em silêncio por uns 5 minutos. Parecia que estava num daqueles programas de televisão onde testam até onde a pessoa vai por dinheiro. Casar com um homem que eu nunca tinha visto na vida? Viver numa casa de rico fingindo ser esposa de alguém? Aquilo não podia estar acontecendo comigo. Mas aí eu pensei na minha mãe.
Pensei nos exames que ela precisava fazer e que custavam uma fortuna. Pensei nos medicamentos caros que ela tomava todo dia. Pensei em quantas vezes eu tinha visto ela segurando a dor porque não queria me preocupar. E pensei também nos outros funcionários do restaurante. Pessoas que conheciam há anos e que iam ficar desempregadas por causa da crise. O seu Antônio viu que eu estava pensando sério na proposta e começou a me explicar os detalhes. Seria um casamento oficial, mas apenas no papel. Eu teria que morar na mansão do Raimundo por pelo menos 1 ano, participar de alguns eventos sociais como esposa dele, mas não teria nenhuma obrigação além disso. Ele pagaria todas as despesas médicas da minha mãe, daria uma quantia em dinheiro para minha família e ainda por cima salvaria o emprego de todo mundo no restaurante. Parecia bom demais para ser verdade, e coisas boas demais sempre têm um preço alto. Eu perguntei qual era a pegadinha, porque certamente tinha uma. O seu Antônio ficou meio sem graça e disse que o Raimundo não era exatamente uma pessoa fácil de conviver. Tinha fama de ser arrogante, frio, mal-humorado. Além disso, tinha uma história meio sombria no passado que envolvia a morte da ex-noiva dele em circunstâncias misteriosas. Foi aí que meu sangue gelou. Morte da ex-noiva? Circunstâncias misteriosas? Que história era aquela? O seu Antônio disse que não sabia os detalhes, só tinha ouvido rumores pela cidade. Alguns falavam que tinha sido acidente de carro, outros que talvez não fosse bem assim. O fato é que depois daquilo, o Raimundo ficou ainda mais fechado e difícil de lidar. Eu saí daquele escritório com a cabeça girando. Tinha 48 horas para dar uma resposta. 2 dias para decidir se eu toparia me casar com um completo estranho que podia ser perigoso. Cheguei em casa e olhei para minha mãe, que estava no sofá fazendo crochê, tentando disfarçar o cansaço da químio. Ela sorriu para mim daquele jeito doce que só as mães sabem fazer e perguntou como tinha sido meu dia. Como eu podia contar para ela que talvez eu tivesse encontrado a solução para todos os nossos problemas, mas que o preço seria me casar com um homem que eu não conhecia? Como explicar que eu estava pensando seriamente em aceitar uma proposta que parecia coisa de filme? E principalmente, como lidar com essa sensação de que eu estava prestes a entrar numa história que podia mudar minha vida para sempre, mas não necessariamente para melhor? Passei a noite inteira acordada, pesando os prós e os contras. De um lado, a chance de salvar minha mãe, ajudar os colegas de trabalho e ter uma estabilidade financeira que eu nunca sonhei. Do outro, a incerteza total sobre quem era esse homem e o que realmente tinha acontecido com a mulher que veio antes de mim. E tinha uma coisa que me incomodava muito. E se eu descobrisse que ele realmente teve alguma coisa a ver com a morte da ex-noiva dele? Na manhã seguinte, eu acordei com uma certeza. Eu precisava conhecer mais sobre Raimundo Castanheira antes de tomar qualquer decisão. Fui até a biblioteca do bairro e passei horas pesquisando sobre ele na internet. Vi fotos dele em eventos sociais, sempre sozinho ou com mulheres diferentes. Leu notícias sobre os negócios da família, sobre a fortuna que eles tinham construído ao longo de gerações. Mas o que mais me chamou a atenção foram as matérias sobre o acidente da ex-noiva dele. O nome dela era Patrícia. Tinha 28 anos quando morreu. O acidente aconteceu numa estrada de serra, perto de uma propriedade da família Castanheira. O carro capotou numa curva e pegou fogo. As investigações foram inconclusivas, mas havia suspeitas de que os freios tinham falhado. Alguns jornais insinuavam que podia ter sido sabotagem. Outros falavam em negligência na manutenção do veículo. O que mais me perturbou foram os comentários das pessoas nas redes sociais, muitos acusando o Raimundo diretamente. Voltei para casa ainda mais confusa. Será que eu estava pensando em me casar com um assassino? Ou será que ele era só uma vítima das circunstâncias? Um homem que perdeu a mulher que amava num acidente trágico? Como eu podia saber a verdade? Na véspera do prazo final, o seu Antônio me ligou. Disse que o Romeu Castanheira queria me conhecer pessoalmente antes de fechar o acordo. Marcamos um encontro num hotel 5 estrelas no centro de Belo Horizonte. Eu nunca tinha pisado num lugar tão luxuoso na minha vida. O lobby era maior que a minha casa inteira, com lustres de cristal e tapetes que pareciam custar mais que meu salário de 1 ano. O Romeu estava me esperando no restaurante do hotel. Era um homem imponente, com cabelos grisalhos bem penteados e um terno que certamente custava uma fortuna. Ele foi educado, mas direto ao ponto. Explicou novamente os termos do acordo, as vantagens financeiras, as obrigações que eu teria. Falou sobre o filho dele de uma forma estranha, como se estivesse vendendo um produto defeituoso. Disse que o Raimundo tinha seus problemas,
mas que no fundo era um bom rapaz. Quando eu perguntei sobre a história da ex-noiva, o semblante dele mudou completamente. Ficou sério, quase ameaçador. Disse que aquilo era passado, que não tinha nada a ver com nossa negociação. Falou que se eu quisesse ficar especulando sobre tragédias antigas, era melhor esquecer o acordo. Mas depois, como se tivesse percebido que foi muito duro, ele segurou minha mão e disse uma coisa que me arrepiou toda, que o Raimundo tinha sofrido muito com aquela perda, que ele nunca mais foi o mesmo depois do acidente. Saí daquele encontro com mais dúvidas do que certezas. Mas quando cheguei em casa e vi minha mãe tossindo sangue no banheiro, toda a indecisão desapareceu. Eu não podia deixar ela morrer por causa dos meus medos. Liguei para o seu Antônio naquela mesma noite e disse que aceitava a proposta. Nos dias seguintes, tudo aconteceu muito rápido. Assinei uma pilha de documentos que mal tive tempo de ler direito. Fizeram exames médicos em mim, como se eu fosse um produto que precisava de certificado de qualidade. Compraram roupas caras para mim, me ensinaram regras básicas de etiqueta social. Era como se estivessem me preparando para representar um papel numa peça de teatro. E durante todo esse processo, eu não vi o Raimundo nenhuma vez. Ele estava viajando a negócios, segundo o pai dele. Isso me deixava ainda mais nervosa, porque eu ia me casar com alguém que era praticamente um fantasma para mim. Só sabia dele o que via nas fotos e o que ouvia dos outros falando. Chegou o dia do casamento civil. Foi uma cerimônia rápida, apenas com as testemunhas necessárias. Eu estava num vestido branco simples que eles compraram para mim, tremendo de nervoso. Quando a porta se abriu e eu vi o Raimundo pela primeira vez... Gente, me conta aqui nos comentários de onde vocês são. Eu adoro saber de qual cidade estão acompanhando essa história. E aproveita e já se inscreve no canal Reviravoltas da Vida, porque o que aconteceu quando eu encontrei esse homem pela primeira vez foi muito mais impactante do que eu esperava. No próximo vídeo, eu conto como foi esse primeiro encontro e por que eu percebi na mesma hora que tinha me metido numa situação muito mais complicada do que imaginava. Gente, quando aquela porta se abriu e eu vi o Raimundo pela primeira vez, meu coração quase parou. Não era o que eu esperava, de jeito nenhum. Pelas fotos que eu tinha visto na internet, ele parecia só mais um playboy ricão, mas pessoalmente era completamente diferente. Alto, com ombros largos, cabelo preto meio bagunçado e uns olhos escuros que pareciam atravessar a alma da gente. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a beleza dele, foi a frieza. Era como se uma aura gelada tivesse entrado na sala junto com ele. Ele me cumprimentou com um aperto de mão formal, sem sorrir, sem demonstrar absolutamente nada. Nem parecia que estava no próprio casamento. Durante toda a cerimônia, que durou uns 15 minutos, ele ficou olhando para o relógio como se tivesse pressa de acabar logo com aquilo. Quando o juiz perguntou se ele aceitava me ter como esposa, ele respondeu aceito, tão seco que até o oficial pareceu constrangido. Depois da assinatura dos documentos, pensei que pelo menos ele ia tentar ser educado, talvez puxar uma conversa básica, ou me explicar como seria a nossa vida dali pra frente. Mas não. Ele simplesmente se virou pra mim e disse com uma voz fria como gelo: "Meu motorista vai te buscar amanhã às 8 da manhã. Traga apenas o necessário." E saiu andando, me deixando ali parada como uma idiota no cartório. Eu voltei pra casa naquela tarde me sentindo a pior pessoa do mundo. Tinha acabado de me casar, mas parecia que tinha assinado minha sentença de morte. Minha mãe percebeu que alguma coisa estava errada, mas eu não conseguia contar a verdade para ela. Como explicar que eu tinha me vendido para salvar a vida dela? Passei a noite acordada, arrumando minhas poucas roupas numa mala velha e me perguntando em que eu tinha me metido. Na manhã seguinte, pontualmente às 8, uma Mercedes preta parou na frente da minha casa. O motorista, um senhor de uns 50 anos, foi super educado. Se apresentou como Carlos e disse que trabalhava para a família Castanheira há mais de 20 anos. Durante o caminho até a mansão, ele tentou me deixar mais à vontade, falando sobre como a casa era bonita e como eu ia gostar de morar lá. Mas eu percebi que ele evitava falar sobre o Raimundo. Quando chegamos no portão da propriedade, minha boca abriu de surpresa. Era uma mansão que parecia coisa de filme americano. Jardins enormes, uma fonte no meio da entrada, janelas gigantes que brilhavam no sol da manhã. O Carlos parou o carro na frente da escadaria principal e veio abrir a porta para mim. Eu desci segurando minha malinha modesta e me sentindo completamente fora de lugar. A empregada que veio me receber era uma senhora simpática chamada Dona Rosa.
Ela me levou para conhecer a casa, que era ainda mais impressionante por dentro. Tinha uma escadaria de mármore que subia para os andares superiores, lustres de cristal em todos os cômodos, obras de arte nas paredes que eu só tinha visto em museus. A cozinha era maior que minha casa inteira, com uma ilha no meio e eletrodomésticos que pareciam coisa do futuro. Dona Rosa me mostrou o quarto que seria meu, numa ala separada da casa. Era lindo, com uma cama king size, um closet que dava para guardar roupas para 10 pessoas e um banheiro com uma banheira de hidromassagem. Mas o que mais me chamou a atenção foi que o quarto ficava bem longe do quarto principal. Estava claro que o Raimundo não queria ter nem que me ver pelos corredores. Durante os primeiros dias, nossa rotina era praticamente inexistente. Ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde da noite. Quando chegava, ia direto para o escritório e ficava lá até de madrugada. Eu passava os dias explorando a casa, conversando com a Dona Rosa e tentando me acostumar com aquela vida surreal. A única coisa que me mantinha sã era poder ligar para minha mãe todos os dias e saber que ela estava fazendo o tratamento sem se preocupar com dinheiro. A primeira vez que eu e o Raimundo tivemos que interagir de verdade foi numa festa da empresa dele. Dona Rosa me ajudou a escolher um vestido elegante do guarda-roupa que tinham comprado para mim e me ensinou algumas regras básicas de etiqueta. Eu estava nervosa, mas tentei me comportar como uma esposa de empresário bem-sucedido. O evento era numa cobertura luxuosa no centro de Belo Horizonte, cheia de gente importante da cidade. Políticos, outros empresários, socialites que eu só via na revista. O Raimundo me apresentava como sua esposa, mas de um jeito tão mecânico que qualquer um percebia que aquilo era encenação. Ele ficava com a mão nas minhas costas, sorrindo para fotos, mas eu sentia a tensão no corpo dele toda vez que tinha que me tocar. Durante a festa, eu fui ao banheiro e acabei ouvindo uma conversa entre duas mulheres que não sabiam que eu estava lá. Elas estavam falando sobre mim, especulando sobre como uma menina do povo tinha conseguido fisgar um castanheira. Mas o que mais me doeu foi quando uma delas disse: "Espero que ela tenha cuidado. Você lembra o que aconteceu com a Patrícia, né? Aquela família tem uns segredos muito sombrios." Voltei para a mesa tentando disfarçar o que tinha ouvido, mas o resto da noite foi um borrão. O Raimundo percebeu que alguma coisa estava errada comigo, mas não perguntou nada. No carro, voltando para casa, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Foi quando ele falou pela primeira vez algo que não era sobre trabalho ou compromissos sociais. "Você ouviu alguma coisa na festa hoje?" Não era pergunta, era afirmação. Eu tentei negar, mas ele continuou. "As pessoas gostam de falar, principalmente sobre coisas que não entendem." Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Ele suspirou pesadamente e disse: "É melhor você não acreditar em tudo que escuta por aí, Heloísa. Nem tudo que parece verdade realmente é." Chegamos em casa e cada um foi para o seu quarto, como sempre. Mas naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava pensando nas palavras dele, na forma como tinha falado sobre verdades e mentiras. E principalmente ficava pensando na Patrícia. Quem era ela realmente? Como tinha morrido? E por que todo mundo parecia acreditar que o Raimundo tinha alguma coisa a ver com isso? Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção nos detalhes da casa. Percebi que não tinha nenhuma foto da ex-noiva em lugar nenhum, o que achei estranho. Se ele tinha amado ela, por que não guardava nenhuma lembrança? Ou será que ele tinha escondido tudo porque se sentia culpado? Comecei a explorar cômodos que ainda não conhecia, procurando por pistas sobre o passado dele. Uma tarde, enquanto o Raimundo estava numa reunião importante que duraria o dia todo, resolvi entrar no escritório dele. Era um ambiente masculino, com móveis de madeira escura, estantes cheias de livros de negócios e algumas obras de arte nas paredes. Fiquei olhando as coisas dele, tentando entender que tipo de homem ele realmente era. Foi quando vi uma pequena chave dourada em cima da mesa. Não resisti à curiosidade e comecei a procurar o que ela abria. Depois de muito procurar, descobri que era a chave de uma gaveta trancada na parte de baixo da estante. Meu coração estava disparado quando girei a chave e abri a gaveta. Dentro tinha uma caixa de madeira pequena. Quando abri, quase gritei de susto. Eram fotos da Patrícia. Muitas fotos. Ela no dia do noivado, radiante de felicidade. Ela em viagens românticas com o Raimundo. Ela rindo, ela chorando de emoção. Ela olhando para ele com tanto amor que doía ver.
Mas o que mais me chamou a atenção foram os recortes de jornal sobre o acidente. Li cada matéria com cuidado, tentando entender o que realmente tinha acontecido. O acidente foi numa estrada de serra, numa propriedade da família. O carro estava em alta velocidade quando saiu da pista numa curva fechada. A investigação inicial apontou falha nos freios, mas depois surgiu a possibilidade de sabotagem. Algumas testemunhas disseram ter visto o Raimundo discutindo violentamente com a Patrícia horas antes do acidente. Mas tinha uma coisa estranha. Numa das matérias, falava que a Patrícia tinha ido sozinha para a propriedade da serra, mas que o Raimundo chegou lá logo depois do acidente. Como ele sabia que ela estava lá? Por que ela foi sozinha? E, principalmente, por que eles estavam brigando? Escutei o barulho do carro chegando e rapidamente guardei tudo de volta. Tranquei a gaveta e coloquei a chave no lugar. Saí correndo do escritório e fui para o meu quarto, mas meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele ia desconfiar de alguma coisa. Durante o jantar, que era sempre silencioso, eu ficava olhando para ele e me perguntando que homem era aquele sentado do outro lado da mesa. Será que eu estava dividindo a casa com um assassino? Ou será que ele era só um homem que perdeu o amor da vida de forma trágica e nunca conseguiu superar? As semanas foram passando, e eu comecei a perceber pequenos detalhes sobre o Raimundo que me intrigavam ainda mais. Às vezes eu acordava de madrugada e ouvia ele andando pelos corredores, como se não conseguisse dormir. Uma noite, fui até a cozinha beber água e vi ele no jardim, parado debaixo da chuva, completamente ensopado, só olhando pro nada. Dona Rosa, que tinha um carinho maternal por ele, às vezes soltava comentários sobre como ele tinha mudado depois da morte da Patrícia. Disse que antes ele era mais alegre, mais sociável, que sorria mais. Falou que depois do acidente ele ficou fechado, que nunca mais foi o mesmo. Mas quando eu perguntava detalhes sobre o que aconteceu naquela noite, ela mudava de assunto, como se tivesse medo de falar sobre isso. O que mais me incomodava era a forma como ele me tratava. Não era maldade, era indiferença total. Era como se eu fosse um móvel na casa dele. Algo necessário, mas que ele preferia ignorar. Durante os eventos sociais, ele representava o papel de marido, mas em casa nem olhava na minha cara direito. Eu comecei a me sentir invisível na minha própria vida. Mas teve um dia que tudo mudou um pouco. Eu estava no jardim lendo um livro quando começou a chover forte. Corri para dentro da casa, mas já estava molhada. O Raimundo estava na sala, e pela primeira vez, pareceu realmente me ver. Trouxe uma toalha, e quando nossos olhos se encontraram por alguns segundos, vi algo diferente ali. Não era frieza, era dor. Uma dor profunda que ele carregava e tentava esconder de todo mundo. Naquela noite, por um momento muito breve, ele não foi o empresário frio e calculista. Foi só um homem quebrado que olhou para mim como se quisesse dizer alguma coisa, mas não sabia como. E eu percebi que por trás de toda aquela armadura de gelo, existia alguém que estava sofrendo tanto quanto eu. A diferença é que ele tinha escolhido se fechar para o mundo, enquanto eu ainda lutava para entender o que estava acontecendo comigo. Mas essa conexão durou apenas alguns segundos. Logo ele voltou a ser o homem distante de sempre, como se aquele momento de vulnerabilidade nunca tivesse acontecido. E eu fiquei ali, no meu quarto, pensando se um dia eu conseguiria descobrir quem realmente era o homem com quem eu tinha me casado, e que segredos sombrios ele carregava sobre a morte da mulher que veio antes de mim. Os dias foram passando, e eu comecei a desenvolver uma rotina estranha naquela mansão. Acordava cedo, tomava café sozinha na cozinha enorme enquanto conversava com a Dona Rosa, passava as manhãs lendo ou caminhando pelo jardim, e às tardes eu dedicava a conhecer melhor aquela casa que parecia guardar tantos segredos. O Raimundo continuava sendo um fantasma na minha vida, saindo antes de eu acordar e voltando quando eu já estava quase dormindo. Mas eu não conseguia parar de pensar na Patrícia. Toda vez que eu passava pelo escritório dele, lembrava daquela caixa escondida com as fotos dela. Comecei a pesquisar sobre ela na internet sempre que tinha oportunidade. Descobri que ela era de uma família tradicional de Belo Horizonte. Tinha estudado em universidades caras, falava 3 idiomas. Era o tipo de mulher que nasceu para estar ao lado de um homem como o Raimundo, diferente de mim, que tinha vindo do nada. Uma manhã, enquanto o Raimundo estava numa viagem de negócios para o Rio de Janeiro, resolvi explorar a parte da casa que ainda não conhecia direito. Subindo para o 2º andar, descobri um corredor que levava a uma ala que parecia abandonada. As janelas estavam sempre fechadas, os móveis cobertos com lençóis brancos, e um cheiro de mofo pairava no ar.
Dona Rosa me viu subindo as escadas e veio atrás de mim, parecendo nervosa. Dona Heloísa, é melhor a senhora não mexer nessa parte da casa. O senhor Raimundo não gosta que ninguém vá lá, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Perguntei por que aquela ala estava fechada, e ela baixou a voz como se estivesse contando um segredo. Era onde a Patrícia ficava quando vinha visitar. Depois que ela morreu, ele mandou trancar tudo e nunca mais quis que ninguém entrasse lá. Aquilo só aumentou minha curiosidade. Se o Raimundo tinha mandado trancar o quarto da ex-noiva, era porque havia algo lá que ele não queria que ninguém visse. Esperei a Dona Rosa se afastar e voltei para o corredor proibido. A porta principal estava trancada, mas uma das janelas estava meio aberta. Com um pouco de esforço, consegui abri-la completamente e entrei no quarto. Era como entrar numa cápsula do tempo. Tudo estava exatamente como a Patrícia tinha deixado. Roupas caras penduradas no closet, sapatos alinhados, produtos de beleza ainda na penteadeira. A cama estava feita com lençóis de seda cor-de-rosa e havia flores secas num vaso ao lado da janela. Era um quarto de princesa, muito diferente do meu quarto simples na outra ala da casa. Comecei a mexer nas coisas dela, tentando entender que tipo de pessoa ela era. Encontrei diários escritos à mão, cartas de amor que o Raimundo tinha mandado para ela durante o namoro, fotos de viagens românticas que eles fizeram juntos. Pelas fotos, dava para ver que eles eram muito apaixonados. Ele sorria de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela olhava para ele como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Mas quando comecei a ler os diários mais recentes, descobri um lado da Patrícia que não esperava. Ela escrevia sobre ciúmes, sobre suspeitas de traição, sobre discussões constantes com o Raimundo. Numa das últimas anotações, datada de apenas uma semana antes da morte dela, ela escreveu: "Ele está mudando comigo. Às vezes olha para mim como se quisesse que eu desaparecesse. Tenho medo que ele esteja planejando terminar nosso noivado. Não posso deixar isso acontecer. Não depois de tudo que investimos juntos." Aquilo me deixou com um friozinho na barriga. Que tipo de investimento ela estava falando? E por que ela tinha tanto medo de perder o Raimundo? Continuei fuçando nas coisas dela e encontrei uma pasta cheia de documentos financeiros. Aparentemente, a família da Patrícia tinha sérios problemas de dinheiro e o casamento com o Raimundo seria a salvação financeira deles. Era quase a mesma situação que eu estava vivendo, só que invertida. Estava tão concentrada lendo os papéis que não ouvi os passos no corredor. Quando a porta se abriu e eu vi o Raimundo parado na entrada, meu coração quase parou. Ele estava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era algo mais profundo. Era como se eu tivesse violado o túmulo de alguém que ele amava. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele estava tremendo, mas não de raiva. Era outra coisa. Dor, talvez. Ou desespero. Eu larguei os papéis e me levantei rapidamente, gaguejando uma desculpa qualquer. Mas ele não me deixou terminar. Chegou perto de mim, pegou os documentos das minhas mãos e guardou tudo de volta no lugar. "Você não tem direito de mexer nas coisas dela." Ele falou isso olhando diretamente nos meus olhos, e eu vi que eles estavam úmidos. Era a primeira vez que eu via o Raimundo demonstrar qualquer tipo de emoção. "Ela não está mais aqui para se defender. O mínimo que você pode fazer é respeitar a memória dela." Tentei explicar que estava só curiosa, que queria entender melhor a história da família. Mas ele me cortou. "Você quer entender? Então eu vou te contar." Ele se sentou na cama onde a Patrícia dormia e começou a falar de um jeito que parecia que estava sangrando por dentro. Contou que conheceu a Patrícia numa festa de formatura, que se apaixonou perdidamente por ela desde o primeiro encontro. Disse que ela era inteligente, engraçada, que tinha sonhos grandes e uma personalidade forte. Nos primeiros anos de namoro, eles eram inseparáveis. Viajavam juntos, faziam planos para o futuro. Eram o casal perfeito que todo mundo invejava. Mas as coisas começaram a mudar quando eles ficaram noivos. A família da Patrícia estava passando por dificuldades financeiras sérias, e a pressão para que o casamento acontecesse logo estava aumentando. Ela começou a ficar mais ansiosa, mais controladora, mais ciumenta. Qualquer mulher que olhasse para o Raimundo virava motivo de briga. Ela começou a me seguir nos eventos de trabalho, a verificar meu celular, a controlar cada movimento meu. Não era mais a mulher que eu tinha conhecido. Era como se o medo de me perder tivesse transformado ela numa pessoa completamente diferente. Ele pausou, respirou fundo e continuou. Comecei a pensar em terminar o noivado. Não porque não amava mais ela,
mas porque aquilo não estava fazendo bem para nenhum de nós dois. Foi aí que ele me contou sobre a última briga que eles tiveram. Foi numa festa da empresa, na frente de todo mundo. A Patrícia acusou ele de estar flertando com uma cliente importante, fez um escândalo, saiu correndo da festa. Ele foi atrás dela, tentou conversar, mas ela estava fora de si. Gritou que se ele terminasse com ela, ela preferia morrer a viver sem ele. Eu achei que era só um momento de desespero, que ela ia se acalmar, mas naquela mesma noite, ela pegou o carro e foi para a propriedade da Serra. Era um lugar que ela adorava, onde a gente costumava passar fins de semana românticos. Pensei que ela só queria ficar sozinha para pensar. Ele parou de falar e ficou olhando para as próprias mãos. Perguntei por que ele não foi atrás dela na mesma hora, e ele me explicou que tentou ligar várias vezes, mas ela não atendia. No final da madrugada, ficou preocupado e decidiu ir até lá. Foi quando encontrou o carro capotado na estrada de serra, completamente destruído. Quando vi o carro pegando fogo, com ela lá dentro, eu enlouqueci. Tentei tirar ela de lá, mas já era tarde demais. A voz dele estava quebrada quando contou sobre os dias que se seguiram. A investigação, as suspeitas, os olhares de acusação das pessoas. A família da Patrícia o culpou publicamente pela morte dela, dizendo que se ele não tivesse terminado o noivado, ela ainda estaria viva. A imprensa especulou sobre sabotagem, sobre ciúmes, sobre motivos financeiros. O pior de tudo é que parte de mim realmente se sente culpado. Se eu tivesse ido atrás dela imediatamente, se eu tivesse percebido o quanto ela estava desesperada, se eu não tivesse pensado em terminar, talvez ela ainda estivesse viva. Ele levantou e foi até a janela. Ficou olhando para o jardim lá embaixo. Tentei consolá-lo. Disse que não era culpa dele, que ele não podia prever o que ia acontecer, mas ele balançou a cabeça. Você não entende, Heloísa. Eu conhecia ela melhor que ninguém. Sabia que ela era capaz de atitudes extremas quando estava desesperada. E mesmo assim, deixei ela ir sozinha naquela noite. Foi quando ele se virou para mim e falou uma coisa que mudou completamente minha percepção sobre nossa situação. É por isso que eu não posso me permitir me aproximar de você. É por isso que mantenho distância. Porque eu sei que sou capaz de destruir pessoas que chegam perto de mim. E você não merece passar pelo que a Patrícia passou. Naquele momento, entendi que a frieza dele não era crueldade. Era autodefesa. Ele estava tentando me proteger da mesma forma que não conseguiu proteger a Patrícia. Mas ao mesmo tempo, percebi que ele estava se punindo há anos por algo que talvez nem fosse realmente culpa dele. Saímos daquele quarto em silêncio. Ele trancou a porta novamente e cada um foi para o seu canto da casa. Mas alguma coisa tinha mudado entre nós. Não era proximidade exatamente, mas era como se uma barreira tivesse caído. Ele tinha me mostrado sua vulnerabilidade, e eu tinha visto o homem por trás da máscara de gelo. Naquela noite, pela primeira vez desde que cheguei na mansão, não consegui dormir pensando na Patrícia. Ficava imaginando como ela se sentia nos últimos dias de vida, desesperada para manter um amor que estava escapando das mãos dela. E me perguntava se eu não estava começando a entender os sentimentos dela melhor do que gostaria de admitir. Porque, por mais que eu tentasse negar, alguma coisa estava acontecendo comigo. Não era só curiosidade sobre o Raimundo, era alguma coisa mais profunda, mais perigosa, e isso me assustava, porque eu sabia que mulheres que se apaixonavam por ele não tinham um final feliz. Depois daquele dia no quarto da Patrícia, alguma coisa mudou definitivamente entre mim e o Raimundo. Não era que tínhamos nos tornado próximos, mas a barreira de gelo que existia entre nós tinha rachado. Ele ainda saía cedo e voltava tarde, mas às vezes eu sentia que ele me observava quando achava que eu não estava vendo. E eu, que antes evitava ficar nos mesmos ambientes que ele, comecei a me pegar procurando por sua presença pela casa. Uma semana depois daquele episódio, aconteceu algo que mudou nossa dinâmica completamente. Eu estava na cozinha ajudando a Dona Rosa a preparar o jantar quando meu celular tocou. Era do hospital onde minha mãe fazia o tratamento. Quando atendi, a enfermeira me disse que minha mãe tinha desmaiado durante a sessão de quimioterapia e estava internada na UTI. Meu mundo desabou naquele momento. Comecei a chorar desesperadamente, sem conseguir parar. Dona Rosa tentava me acalmar, mas eu só conseguia pensar que podia perder minha mãe. Era por ela que eu tinha aceito aquele casamento maluco. Era para salvar a vida dela que eu estava vivendo aquela situação. Se alguma coisa acontecesse com ela, nada disso faria sentido. Foi quando o Raimundo apareceu na cozinha. Normalmente ele nunca entrava lá, mas deve ter escutado meu choro do escritório.
Quando viu meu desespero, perguntou o que tinha acontecido. Entre soluços, consegui explicar sobre minha mãe, sobre a internação, sobre meu medo de perdê-la. Para minha surpresa, ele não hesitou nem um segundo. Vamos para o hospital agora. Não era um pedido, era uma afirmação. Pegou as chaves do carro e me levou até lá numa velocidade que deve ter quebrado várias leis de trânsito. Durante o caminho, ele ficou em silêncio, mas de vez em quando olhava para mim pelo retrovisor com uma expressão de preocupação genuína. No hospital, ele não só ficou comigo durante as horas que esperamos notícias dos médicos, como também usou os contatos dele para conseguir que os melhores especialistas da cidade fossem chamados para avaliar o caso da minha mãe. Vi ele fazendo ligações, conversando com diretores do hospital, movendo mundos e fundos para garantir que ela recebesse o melhor tratamento possível. Quando finalmente conseguimos vê-la, já era madrugada. Minha mãe estava fraca, mas estável. Os médicos disseram que tinha sido uma reação normal ao tratamento, que com alguns dias de observação ela ficaria bem. O alívio que senti foi tão grande que comecei a chorar novamente, mas dessa vez de gratidão. O Raimundo ficou ali comigo até o amanhecer. Não falou muito, mas sua presença foi reconfortante de uma forma que eu não esperava. Quando saímos do hospital, ele parou o carro num café 24 horas e insistiu que eu comesse alguma coisa. Foi a primeira vez que nós dois nos sentamos numa mesa como pessoas normais, sem a formalidade dos jantares silenciosos em casa. "Por que você fez isso?" perguntei enquanto mexia no café que tinha esfriado. "Por que me ajudou hoje?" Ele ficou olhando para a xícara dele por um tempo antes de responder. "Porque sei o que é perder alguém que a gente ama. E sei que você não merecia passar por isso sozinha." Naquele momento, olhando para ele naquela lanchonete simples, com os cabelos bagunçados e os olhos cansados, eu vi o Raimundo de verdade pela primeira vez. Não o empresário bem-sucedido, não o viúvo atormentado, mas o homem. E alguma coisa dentro do meu peito se mexeu de um jeito que me assustou profundamente. Voltamos para casa quando o sol já estava alto. Eu fui para o meu quarto tentar descansar um pouco, mas não conseguia parar de pensar em como ele tinha me cuidado naquela noite. Não era só gentileza ou obrigação. Tinha algo mais ali, algo que ele estava tentando esconder até de si mesmo. Nos dias seguintes, enquanto minha mãe se recuperava no hospital, nossa rotina mudou completamente. O Raimundo começou a chegar mais cedo em casa, sempre perguntava como ela estava, às vezes até ia comigo nas visitas. Durante esses trajetos de carro, começamos a conversar de verdade pela primeira vez. Ele me contava sobre o trabalho dele, sobre os projetos da empresa, sobre os lugares que tinha conhecido pelo mundo. Descobri que ele era muito mais inteligente e interessante do que eu imaginava. Falava sobre arte, literatura, tinha opiniões fortes sobre política e economia. Mas o que mais me chamava a atenção era como ele se transformava quando não estava representando o papel de empresário frio. Ele sorria mais, fazia piadas, até me provocava às vezes. Uma tarde, voltando do hospital, ele parou o carro num mirante que dava vista para a cidade toda. "Eu costumava vir aqui quando era criança", disse olhando para a paisagem. "Meu pai me trazia para ensinar sobre responsabilidade, sobre como um dia eu teria que cuidar de tudo aquilo lá embaixo." Ele pausou e me olhou, mas eu nunca soube cuidar das pessoas que realmente importavam. Entendi que ele estava falando da Patrícia novamente. "Você não pode se culpar para sempre pelo que aconteceu com ela", eu disse. "Às vezes as pessoas fazem escolhas que a gente não consegue controlar." Ele riu amargamente. "É fácil falar isso quando você não foi quem causou a situação toda." "Mas você não causou nada", insisti. "Você tinha direito de repensar o casamento se não estava feliz." Ela que reagiu de forma extrema. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se fosse a primeira vez que alguém falava aquilo para ele. "Você realmente acredita nisso?" "Acredito", respondi sem hesitar. Foi nesse momento que percebi que meus sentimentos por ele tinham mudado completamente. Não era mais só compreensão ou simpatia, era algo muito mais perigoso. Estava me apaixonando pelo homem que conheci por trás da máscara, pelo homem quebrado que estava tentando se curar da culpa que carregava. Mas ao mesmo tempo que eu sentia essa atração crescendo, também sentia medo, porque sabia que ele ainda estava preso no passado, ainda se punia pelo que aconteceu com a Patrícia. E eu não sabia se ele seria capaz de se permitir amar alguém novamente. As semanas foram passando, e nossa convivência ficou mais natural. Começamos a jantar juntos, a assistir filmes na sala, a conversar sobre coisas banais do dia a dia.
Ele me ajudava com questões práticas que eu não entendia no meu novo mundo de rica, e eu tentava trazer um pouco de leveza para a vida dele. Mas havia momentos em que eu via a luta interna que ele travava consigo mesmo. Às vezes, quando estávamos conversando e rindo, ele se fechava de repente, como se lembrasse que não devia estar se permitindo ser feliz. Outras vezes, eu o pegava me olhando de um jeito intenso, mas quando nossos olhos se encontravam, ele desviava rapidamente. A situação se tornou ainda mais complicada quando minha mãe recebeu alta do hospital e eu a trouxe para passar uns dias em casa conosco. Ela ficou impressionada com a mansão, com os luxos. Mas o que mais a surpreendeu foi ver como o Raimundo me tratava. Ela me chamou no quarto numa noite e disse: "Filha, esse homem está apaixonado por você." Tentei negar. Disse que era só gentileza, que nosso casamento era só de fachada. Mas minha mãe, com aquela sabedoria que só as mães têm, balançou a cabeça. "Eu vejo como ele olha para você quando você não está vendo. E vejo como você olha para ele também. Vocês dois estão se apaixonando, mas estão com medo de admitir." Naquela noite, depois que minha mãe voltou para a casa dela, eu fiquei pensando nas palavras dela. Será que ela estava certa? Será que o Raimundo realmente estava desenvolvendo sentimentos por mim? E se estava, o que isso significava para nós dois? A resposta veio de uma forma que eu jamais esperava. Era uma sexta-feira à noite, e estávamos assistindo um filme na sala, quando começou uma tempestade forte lá fora. De repente, a luz acabou na casa toda. O Raimundo foi buscar lanternas e velas, e quando voltou, encontrou comigo encolhida no sofá, tremendo. Eu sempre tive medo de tempestades desde criança, e aquela estava sendo particularmente violenta. Ele se sentou do meu lado e, sem pensar, me abraçou para me acalmar. Foi a primeira vez que tivemos contato físico real desde aquele aperto de mão no cartório. Ficamos ali abraçados, ouvindo a chuva bater nas janelas, e eu senti o coração dele batendo acelerado no peito. Levantei o rosto para olhar para ele, e vi nos olhos dele o mesmo desejo que eu estava sentindo. Por um momento, achei que ele fosse me beijar. Chegou bem perto, respiração ofegante, olhos fixos nos meus lábios. Mas então ele se afastou bruscamente, como se tivesse acordado de um transe. "Desculpa", murmurou. "Eu não devia ter... Isso não pode acontecer." E saiu da sala, me deixando sozinha com o coração despedaçado e a certeza de que minha mãe estava certa. Nós dois estávamos nos apaixonando, mas ele estava lutando contra isso com todas as forças. Depois daquela noite da tempestade, o Raimundo voltou a ser distante comigo, mas era uma distância diferente. Antes era frieza, agora era como se ele estivesse lutando contra algo interno. Eu via a tensão no rosto dele quando estávamos no mesmo ambiente. Via como ele evitava me olhar diretamente. E isso me deixava ainda mais confusa sobre meus próprios sentimentos. Decidi que precisava entender de uma vez por todas o que realmente tinha acontecido com a Patrícia. Não conseguia aceitar que um acidente de carro fosse motivo suficiente para ele se torturar daquele jeito por anos. Tinha alguma coisa que ele não estava me contando. Algum pedaço da história que faltava. Comecei a pesquisar mais profundamente sobre o acidente. Procurei reportagens antigas na internet, li depoimentos de testemunhas, até mesmo conversei com algumas pessoas da cidade que conheciam a história. O que descobri foi perturbador. Várias pessoas falavam sobre o comportamento estranho da Patrícia nas semanas antes da morte dela. Ela estava obcecada com a ideia de que o Raimundo ia terminar o noivado, chegou a seguir ele em alguns eventos, fez cenas de ciúme em público. Mas o que mais me chamou a atenção foi um detalhe que não tinha aparecido nos jornais. Uma amiga da Patrícia, numa entrevista que encontrei num blog antigo, mencionou que ela tinha falado sobre fazer alguma coisa drástica se o Raimundo terminasse com ela. Na época, a amiga achou que era só desespero, mas depois do acidente ficou se perguntando se não era algo mais sério. Fiquei obcecada com essa informação. Comecei a juntar as peças da história na minha cabeça. A Patrícia estava desesperada para não perder o Raimundo. A família dela dependia financeiramente daquele casamento. Ela tinha falado sobre fazer algo drástico. E então, morreu num acidente de carro suspeito, numa estrada que ela conhecia perfeitamente. Era uma quinta-feira à noite quando finalmente tomei coragem de confrontar o Raimundo com minhas descobertas. Ele estava no escritório, como sempre, trabalhando até tarde. Bati na porta e entrei sem esperar permissão. Ele levantou os olhos dos papéis e eu vi que estava surpreso com minha atitude decidida.
Preciso que você me conte a verdade sobre a Patrícia, disse sem rodeios. A verdade toda, não só a parte que você acha que eu consigo suportar ouvir. Ele suspirou pesadamente e empurrou os documentos para longe. Heloísa, já conversamos sobre isso. Não há mais nada para falar. Ah, sim, insisti. Você não me contou que ela estava obcecada por você nas últimas semanas. Não me contou que ela fez ameaças sobre fazer algo drástico se vocês terminassem. E, principalmente, não me contou por que você realmente se sente culpado. Ele ficou pálido quando ouviu isso. Como você soube dessas coisas? Perguntou com a voz tensa. Contei sobre minhas pesquisas, sobre as entrevistas que tinha lido, sobre as suspeitas que estava desenvolvendo. Ele me ouviu em silêncio, mas eu via que estava ficando cada vez mais agitado. Quando terminei de falar, ele se levantou e foi até o cofre que ficava atrás de uma pintura na parede. Digitou uma senha, abriu o cofre e tirou de lá um envelope amarelado. Se você quer tanto saber a verdade, disse com a voz trêmula, então leia isso, mas depois não diga que eu não avisei. Dentro do envelope estavam cópias de mensagens de texto que a Patrícia tinha mandado para ele na noite do acidente. Mensagens que a polícia nunca tinha visto, porque o celular dela foi destruído no incêndio. O Raimundo tinha guardado prints que ela mesma tinha mandado para ele antes de sair de casa. Comecei a ler e senti um arrepio subir pela espinha. As mensagens começavam normais, pedindo desculpas pela briga, dizendo que queria conversar. Mas conforme eu ia lendo, elas ficavam cada vez mais desesperadas, mais ameaçadoras. Na penúltima mensagem ela escreveu: se você não quer se casar comigo, então pelo menos vamos morrer juntos. Vou te esperar na propriedade da serra. Mas foi a última mensagem que me fez o sangue gelar. Eu furei os freios do carro. Se você vier atrás de mim, nós dois vamos morrer nessa estrada. Se não vier, pelo menos você vai carregar a culpa para sempre de ter me deixado morrer sozinha. Minhas mãos estavam tremendo quando terminei de ler. Olhei para o Raimundo, que estava apoiado na mesa, com a cabeça baixa. Agora você entende, disse ele sem me olhar. Ela não morreu num acidente. Ela sabotou o próprio carro para me forçar a ir atrás dela. Era uma tentativa de homicídio e suicídio ao mesmo tempo. E você foi, sussurrei, ainda processando a informação. Você foi sabendo que podia morrer. Ele levantou a cabeça e me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não podia deixar ela morrer sozinha, mesmo sabendo que era uma armadilha. Pensei que conseguiria chegar a tempo, que conseguiria convencer ela a parar o carro. Mas quando cheguei lá, já era tarde demais. Vi o carro dela saindo da pista na curva, capotando, pegando fogo. Tentei tirar ela de lá, queimei as mãos, gritei até ficar rouco, mas ela já estava morta. Ele estendeu as mãos para mim e pela primeira vez notei as cicatrizes pequenas que ele sempre escondia. Por que você nunca mostrou essas mensagens para a polícia? Perguntei. Elas provam que não foi culpa sua. Ele riu amargamente. E falar que a mulher que eu ia casar tentou me matar? Destruir a memória dela? Fazer a família sofrer ainda mais? Preferi carregar a culpa sozinho. Naquele momento entendi tudo. A frieza dele, o medo de se aproximar de alguém, a culpa que carregava. Ele não se sentia culpado por ter causado a morte da Patrícia. Ele se sentia culpado por ter sobrevivido quando ela morreu, por não ter conseguido salvá-la da própria loucura. Raimundo, disse me aproximando dele, você não tem culpa de nada. Ela fez uma escolha terrível, mas foi dela. Você tentou salvá-la, quase morreu tentando. Não pode se punir para sempre por algo que estava fora do seu controle. Ele me olhou como se fosse a primeira vez que alguém falava aquilo para ele. Mas e se eu fizer a mesma coisa com você? E se minha presença na sua vida trouxer o mesmo fim trágico? Eu não sou a Patrícia, respondi firmemente. Eu escolhi estar aqui, mas não vou tentar te controlar ou te chantagear. E principalmente, não vou tentar te machucar se as coisas não derem certo. Foi quando aconteceu o que eu estava esperando há semanas. Ele se aproximou de mim, segurou meu rosto com as mãos e me beijou. Não foi um beijo desesperado ou passional. Foi um beijo de alívio, de gratidão, de alguém que finalmente estava se permitindo sentir algo além de culpa e dor. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha e sussurrou: eu me apaixonei por você, Heloísa. Tentei lutar contra isso. Tentei me convencer de que era só gratidão, mas não consegui. Você me trouxe de volta para a vida. Eu também me apaixonei por você, confessei. Não pelo bilionário, não pelo homem que salvou minha família.
Me apaixonei pelo homem quebrado que você escondia, pelo homem que era capaz de se sacrificar por alguém que tentou matá-lo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormimos no mesmo quarto, não como marido e mulher de contrato, mas como duas pessoas que se encontraram no meio de uma história complicada e descobriram que eram capazes de se amar de verdade. Nos meses que se seguiram, nossa vida mudou completamente. O Raimundo começou a sorrir mais, a relaxar, a ser o homem que eu suspeitava que ele era antes da tragédia. Renovamos nossos votos numa cerimônia pequena, mas dessa vez por amor, não por obrigação. Minha mãe ficou curada do câncer e ganhou um genro que a tratava como filha. E eu aprendi que às vezes, as reviravoltas mais inesperadas da vida são as que nos levam exatamente para o lugar onde precisamos estar. Comecei essa história achando que estava me vendendo para salvar minha mãe. Terminei descobrindo que estava salvando um homem que se achava incapaz de amar novamente. Hoje, quando olho para trás, sei que a Patrícia não era uma vilã. Era uma mulher desesperada que fez escolhas terríveis por medo de perder o que amava. Mas também sei que sua morte não podia ser o fim da capacidade de amar do Raimundo. Ele merecia uma segunda chance de ser feliz. E eu tive a sorte de ser essa segunda chance. Gente, chegamos ao final da minha história. E eu preciso fazer um resumo de tudo o que aconteceu comigo nesses meses que mudaram completamente a minha vida. Quando comecei a contar essa história para vocês, eu sabia que era algo surreal, algo que parece coisa de novela, mas que aconteceu comigo de verdade, aqui em Belo Horizonte. Tudo começou quando eu era apenas uma garçonete do restaurante Tempero Mineiro, lutando para pagar o tratamento de câncer da minha mãe. Nunca imaginei que um dia eu seria forçada a tomar a decisão mais difícil da minha vida: aceitar me casar com um bilionário desconhecido ou ver minha mãe morrer por falta de dinheiro. Quando o seu Antônio me fez aquela proposta maluca, eu pensei que era pegadinha, que essas coisas só aconteciam em filme. Mas não era pegadinha, não. O Raimundo Castanheira realmente precisava de uma esposa para fechar contratos internacionais. E eu realmente precisava de dinheiro para salvar minha família. O que começou como um acordo puramente financeiro, um casamento de fachada, se transformou na história de amor mais intensa e complicada que eu poderia imaginar. No começo, confesso que eu achei que tinha feito a pior escolha da minha vida. O Raimundo era frio, distante. Me tratava como se eu fosse um móvel na casa dele. Ele mal falava comigo, mal me olhava. Nossa convivência era zero. Eu me sentia invisível, humilhada, questionando todos os dias se o dinheiro valia aquela tortura psicológica. Mas aí começaram a aparecer os segredos sombrios que ele carregava. A história da Patrícia, a ex-noiva que morreu em circunstâncias misteriosas, as suspeitas da cidade sobre a participação dele no acidente, a culpa que ele carregava há anos. Quando descobri aquele quarto trancado com as coisas dela, quando li os diários e vi as fotos, entendi que não estava lidando apenas com um homem arrogante. Estava lidando com alguém completamente destruído por uma tragédia do passado. A verdade sobre a morte da Patrícia foi o que mudou tudo entre nós. Descobrir que ela mesma sabotou os freios do carro, que tentou matar os dois numa espécie de pacto suicida, que mandou mensagens ameaçadoras para o Raimundo na noite do acidente. Entender que ele carregou sozinho o peso de um crime que ele não cometeu, que protegeu a memória de uma mulher que tentou assassiná-lo. Foi quando vi aquelas mensagens, quando entendi o tamanho do sacrifício que ele fez guardando aquele segredo, que percebi quem ele realmente era. Não era o bilionário frio e calculista que aparentava ser. Era um homem quebrado, um homem que se punia todos os dias por ter sobrevivido quando ela morreu. Um homem que tinha tanto medo de machucar alguém que preferia viver isolado para sempre. E foi exatamente por isso que me apaixonei por ele. Não pelo dinheiro, não pelo status, não pela mansão ou pelos luxos. Me apaixonei pelo homem vulnerável que ele escondia, pelo homem capaz de se sacrificar por alguém que tentou matá-lo, pelo homem que lutava todos os dias contra seus próprios demônios. O que mais me emociona nessa história toda é perceber como o amor verdadeiro pode curar feridas que pareciam incuráveis. Quando mostrei para o Raimundo que ele não tinha culpa de nada, quando o ajudei a entender que ele merecia ser feliz novamente, vi um homem renascer diante dos meus olhos. A frieza dele se derreteu, os sorrisos voltaram. Ele se permitiu amar e ser amado de novo. Hoje nós somos um casal de verdade, não mais um contrato de fachada. Renovamos nossos votos por amor, construímos uma família baseada na confiança e no carinho mútuo. Minha mãe está curada do câncer
e ganhou um genro que a adora. E eu descobri que às vezes as situações mais desesperadoras da vida podem nos levar exatamente para o lugar onde precisamos estar. Essa história me ensinou que não podemos julgar as pessoas apenas pela superfície. O Raimundo parecia um homem cruel e insensível, mas na verdade estava apenas se protegendo da dor. Me ensinou que o amor verdadeiro não é aquele dos contos de fada, é aquele que aceita as feridas do outro e ajuda na cura. Me ensinou que todos nós carregamos fantasmas do passado, mas que esses fantasmas não precisam definir nosso futuro. Me ensinou também que as reviravoltas da vida podem ser assustadoras, mas também podem ser milagrosas. Se alguém tivesse me falado 1 ano atrás que eu ia me casar com um bilionário e me apaixonar de verdade por ele, eu teria rido na cara da pessoa. Mas a vida tem dessas surpresas, e às vezes o que parece ser nossa perdição pode ser nossa salvação. Quero que vocês saibam que contar essa história não foi fácil para mim. Reviver todos esses momentos, relembrar o medo, a incerteza, o desespero que senti, foi bem difícil. Mas eu quis dividir com vocês, porque sei que muitas pessoas passam por situações desesperadoras e acham que não há saída. Quero que vocês saibam que sempre há esperança, sempre há uma chance de recomeço. Gente, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha história. Quero saber se vocês conseguem se imaginar numa situação parecida, se vocês teriam tomado a mesma decisão que eu tomei. Comentem aí embaixo contando suas opiniões, suas experiências, suas próprias reviravoltas da vida. Eu leio todos os comentários e adoro interagir com vocês. Se vocês gostaram da minha história, por favor, se inscrevam no canal Reviravoltas da Vida. Temos muitas outras histórias incríveis de pessoas reais que passaram por situações que mudaram suas vidas completamente. Deixem o like neste vídeo, compartilhem com os amigos, porque histórias como essa merecem ser conhecidas. E olha, pessoal, se vocês puderem ajudar nosso canal com o Valeu Demais, seria incrível. É uma forma de doação que ajuda muito a gente a cobrir os custos de produção e trazer mais vídeos diários para vocês. Fazer esse trabalho de coletar histórias, editar, produzir, dá muito trabalho e tem custos altos. Qualquer ajuda, por menor que seja, faz toda a diferença para a gente continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Todo dia tem história nova aqui no Reviravoltas da Vida, e eu garanto que vocês vão se emocionar com cada uma delas. E por favor, comentem muito. Quero que este vídeo tenha centenas de comentários. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Deu muito trabalho trazer essa história completa para vocês. Então demonstrem esse carinho, deixando like e comentando. Isso é o que mais me motiva a continuar contando essas histórias. Até a próxima reviravolta, pessoal. E lembrem-se, por mais difícil que seja a situação que vocês estão vivendo, sempre pode haver uma reviravolta inesperada que muda tudo para melhor. A vida é cheia de surpresas, e às vezes as melhores surpresas vêm quando menos esperamos.